Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Passando aqui primeiramente para louvar a Deus pela sua vida, que tem nos ajudado nesse canal, que tem curtido, que se inscreveu e que também tem aí acompanhado os nossos vídeos. Hoje, passando aqui para falar com vocês sobre mais um vídeo. E hoje o tema é polêmico. O tema hoje é um tema que nem todos que assistem irão gostar. Antes de iniciarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você curtisse e também compartilhasse. Amém? Vamos lá. O tema de hoje é Maria, a mãe de Jesus, permaneceu virgem após o nascimento de Jesus? Ou seja, será que Maria teve mais filhos após o nascimento de Jesus? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Antes de qualquer coisa, é muito importante você entender que o objetivo desse vídeo não é faltar com respeito com nenhum irmão católico. Nosso objetivo com este vídeo é simplesmente expor aqui o nosso pensamento, a nossa crença, a nossa fé, dizendo que Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. E antes que alguém já me xingue aí, escrevendo, né? É muito importante você entender que isso não tira de forma alguma a importância de Maria. Isso jamais anulará a importância de Maria, a mãe de Jesus, porque essa mulher foi extraordinária. A sua representação, a sua importância, ela é notória pelo simples fato de Deus olhar para a terra e diante de tantas e tantas mulheres, ele escolheu Maria para que Jesus fosse gerado dentro dela pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Maria é de extrema importância. A única questão é que nós não a consideramos canônica, não consideramos ela uma santa, nem cremos que ela hoje está intercedendo por ninguém, porque Maria, ela era uma mulher que foi separada por Deus com um propósito, com uma missão, e ela executou com maestria o chamado que Deus havia entregado para ela. Mas, para não ficarmos só nas nossas palavras, para que quem nos assiste ou nos escuta não fique achando que isso não passa de um achômetro, então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos bíblicos. E o primeiro está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, nós vamos observar aqui que esse texto está dizendo que Jesus, ele tinha mais irmãos. Mas é claro que os nossos irmãos católicos, eles refutam isso, dizendo que esse termo aí, irmão, podia ser também usado para primo, né? Ou um parente mais próximo, apesar de que a palavra grega empregada aqui é adelphos, e adelphos que significa um irmão de sangue. E a definição é: seja nascido de pai ou mãe, ou por parte de pai ou por parte de mãe. De qualquer forma, isso revela que Jesus, essa palavra grega aqui, está falando que Jesus tinha irmãos de sangue. A palavra aqui, irmãos, é adelphos. E temos uma outra passagem que vai ilustrar ainda melhor, responder de uma forma mais categórica o que eu quero compartilhar, que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse irmão, adelphos, irmão de sangue, que é o mesmo Tiago de Mateus, capítulo 13, versículo 55. Mas eu gostaria então de fazer uma outra observação. Qual é a observação? Lucas 2,7. O texto vai dizer o seguinte:
e deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então veja bem, o termo aqui é primogênito, e primogênito é primeiro. O termo aqui não é unigênito. Unigênito seria único, mas o termo usado é primogênito, ou seja, o primeiro dos filhos. Então nós temos aqui um probleminha. Ou Maria teve mais filhos que eram deuses, não cremos nisso, ou Jesus teve mais irmãos, como diz Mateus capítulo 13, 55, como diz Gálatas, como diz Marcos. Porém, e para não ser desonesto, eu vou ler aqui também na Bíblia Católica, porque eu tenho uma Bíblia Católica aqui na minha casa. E a Bíblia Católica, ela usa a mesma palavra. Então é muito evidente que se os escritores, como cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus, se eles quisessem deixar claro que Jesus não teve mais irmãos, era simples, ia dizer, aqui o versículo 7 diria, e deu à luz ao seu filho unigênito, e não primogênito. Unigênito porque seria o único. Agora, quando usa a palavra primogênito, está dizendo que teve mais. Vou mostrar para você a diferença no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, quando João está escrevendo a respeito de Jesus, ele está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que ele está dizendo? Não existe outro Filho de Deus como Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único, tá certo? Jesus Cristo é o único gerado do Pai. Mas pastor, e nós? Nós somos filhos adotivos. Não é o caso de Jesus. Correto? Mas ainda eu quero mostrar pelo menos mais um texto que para mim é um texto de extrema importância e um leitor com uma leitura simples, ele consegue entender o que eu estou dizendo. Mateus capítulo 1, versículo 24 e versículo 25, vai dizer assim: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Recebeu quem? Maria. Versículo 25 vai dizer: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Deu para ficar claro agora? Eu vou ler de novo, calmamente, para que fique registrado no seu entendimento. Diz assim, ó: e não conheceu, tá falando que José despertou do sonho, recebeu Maria e não conheceu. Esse não conhecer não é prazer, meu nome é José. Esse não conheceu é não se relacionou sexualmente com ela. Não existe nada impuro concernente a esse ato. Então, o fato de declararmos isso não torna Maria uma mulher suja, de forma nenhuma. Então vamos lá, diz assim, ó: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então é de extrema importância nós entendermos os detalhes do texto. Ele está dizendo o seguinte, que até Jesus ter nascido, Maria era virgem. Nós não discordamos disso. Maria foi virgem, o nascimento de Cristo foi um nascimento virginal, ou seja, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sendo Maria ainda virgem. Mas isso foi até o nascimento de Jesus, segundo Mateus capítulo 1, do versículo 24 e versículo 25. Deus abençoe a sua vida. Eu espero muito que esse vídeo te ajude, que esse vídeo esclareça o seu entendimento. Um grande abraço, e se você ainda não se inscreveu no canal no começo, se inscreva no canal agora. Um grande abraço, Deus abençoe.